Boa tarde, pessoal. Eu sou a Lu, da Adega da Lu. Estamos aqui invadindo o podcast do Edinaldo, ele tá viajando. Tá sendo muito difícil para mim. Eu sou muito vergonhosa nas câmeras. Vou apresentar quem tá aqui com a gente. A Mônica, do administrativo. Gente. Meu esposo tá atrás da câmera, o Wagner. Gente, legal. O Evandro. Boa tarde, gente. E a convidada especial, a Lina, do Sushi Home. Quebra um copo. Foi 5,50? É custo. É perseverança, é luta, é foco e ir pra cima. E Deus. Primeira experiência, conhecimento, você leva pro resto da vida. Gente, boa tarde, tudo bem? Desde já quero agradecer o convite da Lu, do Grupo Lu, por estar aqui. Vamos conversar um pouco, dividir umas experiências que a gente já teve aqui com vocês, bater um papo aqui bem bacana. Falar um pouco sobre o empreendedorismo, falar da história da Lina, como que ela começou. Vamos lá, Lina? Quer perguntar alguma coisa, Mônica? Eu quero. Todo mundo chama de Lina, mas qual que é o nome dela? É Anne, né? Todo mundo conhece você como Anne, né? Sim, a maioria das pessoas lá no restaurante me conhece como Anne, mas a Lu me chama por Lina, que é meu nome original mesmo, né? Interessante, porque eu não sabia. Você já pensava que era Anne. Anne. Não, Lina, né? A gente, Anne, isso mesmo. a gente até foi jogar um futebol, o pessoal chamando ela de Lina, de Anne. Aí eu falei, oxe, Anne. Aí depois eu perguntei pra ela, explica aí, Lina ou Anne, Lina. agora você. Na verdade, assim, Anne é Lina de trás pra frente, né? E aí começou muito por causa de rede social. E aí meu marido, né, começou a chamar de Anne. E aí pegou. E eu gosto muito que me chamem de Anne. E de Lina também, que é o nome original. Fala. Então tá bom, né? É Anne ou Lina, se Se ela eu não se errar. importa, tá ótimo. Agora eu Bom. vou tentar acostumar a chamar ela de Anne agora. Chique, né? Os dois é diferente, né? Os dois é diferente, então... Bom, eu sou fã do trabalho dela, sou cliente, né? Desde muito tempo. Você também é, né? Sou. Ela era aqui pertinho. Tô aprendendo a comer, a Lina tá me ensinando, mas Sim. tá difícil, né? Fala pra gente um pouquinho sobre como vocês começaram, foi aqui no bairro. A gente começou, na verdade, o meu esposo Evandro, ele começou no bairro Jardim. E lá era só delivery, né? E aí, do bairro Jardim, a gente mudou pro Jardim Silvia. Lá também delivery. E aí a gente teve a oportunidade de alugar uma casa maior, que foi aqui na Rua Silvestre, aqui em Francisco Morato. Aqui na mesma rua da Adega da Lu. E aí aqui a gente ficou quase 5 anos, né? Já com um salão, com algumas mesas. E sempre procurando alguma coisa mais pro centro. E aí conseguimos. E a gente está no atual endereço há 3 anos, que é aqui na Rua 21 de Março, em Francisco Morato. Sushi Roll é um restaurante que a gente trabalha à la carte, né? Tem muitos clientes que falam, por que vocês não trabalham com rodízio? Rodízio, ele requer muita mão de obra, né? E é um dos pontos bem fortes aqui em Francisco Morato. Eu acho que não só aqui, mas em todo o Brasil, nesse atual momento. Tá bem difícil mão de obra. E principalmente nessa área, né, de culinária japonesa. É uma área que requer um treinamento mais longo, detalhes, né? Na montagem dos pratos, preparação, enfim. É complicado, né, Lina? Nossa, mão de obra tá difícil, né? Muito difícil, muito difícil. É um dos pontos que a gente mais tenta resolver no dia a dia, né? Procurando mão de obra, fazendo entrevista, recolhendo currículos, né? E assim a gente vai seguindo, né? Com a graça de Deus. E tá sendo bem difícil, né, Mônica, pra gente também, né? Na adega segue o mesmo cenário, né? Tá, mão de obra, né? O pessoal fala-se muito, né, na geração de agora, Sim, né? jovens. Jovens não tem tanto interesse, e aí a gente acaba deixando a desejar para os nossos clientes. Sim, e até sim. mesmo perguntar para você se no atual cenário vocês têm alguma dificuldade aí na demora, motoboy, nesses casos de entrega. Graças a Deus, assim, o nosso delivery, ele flui legal, né? Tem dias que dá umas travadinhas, né? Tem uns endereços mais difícil de achar. Mas, assim, graças a Deus, flui bem. Que a gente já, quando o pedido chega, a gente já passa o tempo pro cliente. E aí o cliente já tem uma noção que vai sair naquela média de tempo.
E claro, a gente sempre vai avisando, seu pedido tá finalizando, seu pedido tá saindo agora, sempre mantendo o diálogo com o cliente, né? Acho que é uma coisa bem importante, né? Que a gente procura trabalhar aqui também, passa para os colaboradores aqui da Adega, que é a questão da comunicação, né? Sim. Porque a gente deixando, como você falou, você já deixa avisado ao cliente, olha, tantas horas ou minutos. Então, eles já fazem o pedido aceitando. Então, é trabalhar dentro disso, né? A gente tenta aqui também trabalhar os nossos colaboradores para poder estar sempre comunicando com o cliente. Sim, e até mesmo porque, assim, ó, a culinária japonesa é detalhe, né? É montagem de prato, você come com os olhos. Lá no Sushi Room a gente prepara tudo na hora, faz tudo. Então, assim, tudo demanda um tempo maior para preparo. A gente tem salão, tem iFood, tem retirada, e tudo isso vai contando com o tempo, né? E a gente sempre tá passando para cada cliente. Quer perguntar uma coisa pra gente, Lina? Sim, assim, é bem bacana. Eu e a Evanda, a gente fica bem feliz de ver o crescimento de vocês. E a gente fica mais feliz ainda porque é inspirador, né? Participar desse último evento que teve pra gente foi gratificante, né? E a gente tá colhendo bastante frutos, né? Ainda da palestra. E assim, a gente sabe que desafio sempre tem e sempre vai ter, né? Nada é perfeito. Como vocês lidam, né, com o dia a dia? Eu sei que cada dia tem uma novidadezinha, acontece uma coisinha inesperada. Como vocês vão lidando? Porque eu e a Evanda, a gente... Faz o quê, Evanda? Eu e a Evanda, a gente... no dia a dia, a gente fala, Senhor, segura na mão, porque senão... É bem isso mesmo, é orando mesmo bastante, né, amor? Porque é bem difícil, né? Eu passo com a Mônica umas coisas bem difícil mesmo, só Deus mesmo. Lutando, enfrentando. Ô Lu, e como é lidar com as pessoas, com os colaboradores, com os clientes? Eu amo atendimento, eu gosto muito, mas é bem difícil os colaboradores. Porque é mais difícil os colaboradores. Mas com os clientes, tranquilo. Eu falo sempre pro Evandro, a gente... O problema não é assim, eu tenho um salão para limpar, eu tenho uma faxina para fazer, eu tenho preparação para fazer, o Evandro tem peixes a abrir, a filetar. Esse é o de menos. O mais complicado é você lidar com as pessoas. É saber, cada cabecinha passa uma coisinha diferente, né? É você o saber falar, o saber cobrar. É muito difícil você lidar hoje em dia com as pessoas, muito. A gente sabe, nós seres humanos, a gente sabe que a gente é complicadinho, né? Então tem dias que a gente tá, meu Deus, sai de perto. Graças a Deus colocou meu irmão pra me ajudar, porque é muito difícil nessa parte de funcionário, eu não me envolvo muito, mais com compras, e ele que fica mais, mas é muito difícil, e você fica com tudo, né? Sim, assim, tem a parte do Evandro. O Evandro é minha base de tudo. Graças a Deus, ele é o oposto de mim, assim, em relação a Mais calmo, né? mais calmo. Graças a Deus, eu já sou virada no 220. Eu é 8 e 80. Ele já é o mais tranquilo, calma, amor, vai dar tudo certo, vamos resolver. Graças a Deus, porque se imagina se fosse eu e ele do mesmo naipe. Meu Deus. E a base do negócio é o equilíbrio, né? Sim, sim. A base do equilíbrio também é assim, o nosso relacionamento também, né? A base foi de quando começou tudo. Começou com relacionamento, né? E aí, a partir daí, foi que a gente falou, opa, vamos abrir o nosso próprio negócio, como a gente sempre teve essa vontade. E ele sendo sushi chefe, né? Então, unir o útil ao agradável, né? Quer falar uma coisa? Líder, né? Gerente. Eu já tive experiência, né? Quando eu cheguei aqui em São Paulo, trabalhei 8 anos em um restaurante, em shopping. Então, assim, eu já, graças a Deus, aprendi bastante. Então, tive uma experiência bacana. E, assim, eu levo pra vida. E sempre falo pra todo. Experiência, conhecimento, você leva. Leva pro resto da vida. E é maravilhoso você aprender cada dia. Maravilhoso. Quer falar alguma coisa, mano? Quer perguntar uma coisa? Então, você falou referente ao evento, né? Que Sim. vocês participaram. Então, o que você achou do evento em si? Colheu? Tá tendo frutos? O que você... A doutora Janaína deu uma préviazinha que eu acho que ajuda todo mundo. Sim. Eu tenho, mas vou fazer 1 ano agora aqui. E assim que eu entrei, o Edinaldo falou muito sobre a questão de prevenção. Eu acho que é o que a gente trabalha aqui na Adega. Protocolos. Protocolos, prevenção, e a gente tá sempre
seguindo. Porque eu acho que para toda empresa, o temor da empresa é o tal do... O Edinaldo fala o da capa preta, né? O juiz. Então a gente tem que estar sempre otimizando e fazendo com que a empresa não tenha processo nenhum. Sim, sim. Esse é um ponto que, assim, todos nós que empreendemos, né, e temos colaboradores, infelizmente, pode estar, como eu posso falar? Sujeito, né? Pode estar sujeito, sim, né? Agora, assim, cabe a gente procurar sempre trabalhar o certinho. Se tiver de acontecer, é ir pra cima, resolver, conversar, né? E agora, falando, assim, sobre o evento que teve aqui em Francisco Morato. Eu acho bem bacana, né? É bem bacana, porque assim, eu vejo que Morato é bem carente, né? Dessa parte de incentivo, incentivar de verdade mesmo, né? É um incentivar de verdade, de promover eventos assim que as pessoas se interessam em ir, ter conhecimento, né? Então tudo isso é válido e tem muito comércio que em Francisco Morato precisa ser valorizado e por nós mesmos, viu? Eu vejo muita gente falar assim, vou para Jundiaí, vou para o centro de São Paulo. Puxa, aqui em Francisco Morato tem muita coisa boa, muita coisa boa. Hoje mesmo a gente foi almoçar em um restaurante ali na Avenida São Paulo. Comida maravilhosa. E é aqui de Morato e já tem 30 anos. Então, assim, são coisas que a gente nem sabe, prefere procurar lá fora do que aqui. E sendo que aqui tem. É em bairro, é no centro, é numa viela, é numa subidão, é num descidão. Tem muita coisa boa. E cabe cada um de nós moratense, né? Saber aproveitar e saber valorizar também. Eu acho que isso é bem bacana e depende de cada um, né? E aqui em Francisco Morato tem muita gente, muito comércio. As pessoas falam, Francisco Morato é uma cidade dormitória. Também. Por quê? Porque muita gente vai procurar emprego fora. Sendo que aqui tem. Né? Igual, lá no restaurante Sushi-Ron, a gente tá com vaga em aberto, tem mais ou menos uns 6 meses. Porque as pessoas preferem pegar trenzão, pegar ônibus, né? Do que trabalhar na própria cidade, que pega um ônibus, 30, 40 minutos, tá no trabalho, até menos. Então, isso reflete muito no valorizar a sua cidade, onde a gente mora, né? Verdade. Você falou desse restaurante, né, que você foi. Tem 30 anos, Tem. né? E assim, a primeira vez que vocês foram? A primeira vez. Aí eu vou entrar num ponto que eu acho que é interessante, que a gente vem vivendo, que eu acho que a adega vem trabalhando muito, que acho que a Lu vai concordar, que é o marketing. Sim. Será que não faltou marketing para esse empreendedor, né? Faltou, Verdade. Né? A gente tá trazendo agora os eventos para falar um pouquinho mais sobre o marketing. Talvez essa pessoa que empreende lá pequenininho poderia ter, né, ido ao evento e aprendido um pouquinho, entendido, né, da importância que tem o marketing pro boom da empresa, né? Sim, sim. Porque a adega, a gente tem visto, né, Melhorado bastante. demais, assim, tem alavancado através do marketing. Vocês trabalham com marketing? Tem um setor de marketing específico? A gente tem, né? E a gente sempre tá buscando. É muito marketing orgânico, né? É o prato que tá saindo na hora, você vai lá e filma, faz um reels, posta, né? É repostagem de clientes que marca a gente. Isso é o que é bacana, né? A vivência. Artes é legal, mas a vivência dos pratos que tá saindo ali na hora é bacana demais. A gente postar, tá mostrando, é um lançamento, é um prato que sai bastante. Isso é muito bom, né? Porque os clientes, às vezes, têm até vontade de experimentar, mas falam, eu não gosto, é comida japonesa, é peixe cru. Também. Mas culinária japonesa tem pratos quentes, tem porções maravilhosas, né? Tem pratos com filé de salmão, filé de tilápia. Qual que é o seu prato top? Como todo dia. Eu como tudo. Não, Todos tô falando os que dias. mais sai lá na Lina. Então, o carro-chefe. Carro-chefe. Das opções dos pratos quentes são as yakisobas. Os Yakisoba. bentos são- E os Você bentôs de gostou, né, salmão. que você falou esse Adoro. dia? Ela falou, sai com vontade de comer o que sou. É maravilhoso. Esfriou, eu acho que nesse tempinho, né, deve ter aumentado sim, lá. sim. Porque nesse tempinho falou, opa, vamos passar ali na Sushi. Isso. Eu tento mostrar pra Lu um pouco do cru também, né? Até então ela tá nos hot rolls fritinhos, mas logo Sim. mais ela vai pros cruzinhos. É difícil. Porque é uma culinária diferente, né? É bacana experimentar, né? Porque às vezes você pensa assim, mas é muito caro.
É muito caro. Um temaki, uma porção de hot, mas nada para aquela experiência, né? De você ir lá, comer, degustar. Ah, eu experimentei. Ah, não gostei? Tá tudo certo. Gostei. Vou me programar para mim uma outra vez. E assim a gente segue, né? A vida é feito disso, né? É de você experimentar, é de momentos, é de conhecimento. É do que a gente tá falando aqui agora, né? E você acha que, comparando a quando vocês ainda não tinham o espaço, né, nem o primeiro espaço, da questão de divulgação, vocês começaram aos poucos, tem se atualizado, foi difícil, vocês estão se encaixando, porque tudo é novo, né? Sim, Uma sim. hora tem que viralizar a página do Sushi Room ou não, ou é porque no caso do sushi é centrado mesmo, voltado para venda, né? Sim, sim. Aqui da adega e do açaí a gente faz algo mais descontraído, né? Então, como vocês fazem para seguir, tentar sempre divulgar, tem uma linha, como é que vocês trabalham? Lá no restaurante a gente tem todos os dias tem um prato promocional, né? Então todos os dias de lei a gente tá postando no Instagram, no status. Então assim, posta a promoção do dia, se tem lançamento já vai postando, né? Então é muito disso, é postar os pratos para os clientes conhecer, né? E ter a curiosidade de perguntar, do que é feito. Eu acho que o principal também é quando o cliente vai no estabelecimento. Porque o cliente chega lá e fala, eu não conheço nada disso, mas quero experimentar. Opa, essa é a sua hora. Você mostrar seu cardápio, você gosta de cru, fritinho e já apresentar para ele. A partir dali ele vai ficar à vontade e vai dizer, não, eu quero começar com 5 unidades de hot roll. Tá, beleza, você vai... Leva para ele, gostei, quero mais 5. Quero experimentar um cru. Como a gente trabalha à la carte, o à la carte são as porções individuais. Então, você consegue pegar 2 unidades de joy. O cliente experimentou, gostei. Não gostei. Tá tudo certo. Então, é muito disso. O cliente ir lá, gostar e o boca a boca. Eu fui no Sushi Room, eu gostei. Comida é boa, atendimento é top, o ambiente é gostoso. Vou lá e vou recomendar. Eu acho que é muito boca a boca, né? E isso... Eu acho que é o marketing. E é um marketing que ele nunca vai sair de moda, né? Verdade. Pode ter as trends que tiver, os negócios tudo de Instagram, pode ter, mas o boca a boca esse é infalível. Da mesma forma que ele detona, né? Sim, tem muito disso também. E eu acho assim que o boca a boca, o de detonar, vai muito da consciência de cada um. Né? Eu vou num lugar, eu não gostei, eu não tenho por que falar pra loja, eu fui naquele lugar, não gostei, vai ver a Lu, vai lá e gosta. Tem que deixar ter a experiência dela. Exatamente, Ou procurar saber, né? Ou procurar saber Pra realmente. saber será que é verdade ou não, e não ir E às mal, vezes né? foi no dia, né? Que Aconteceu tava alguma tão coisa, né? Ó, É. a pessoa não tá bem, o atendente não tá bem, alguma coisa. bem, né? É porque é ser humano, né? Tem dia que a gente vai no lugar, a pessoa tá maravilhosa, mas tem dia que não. Somos nós, né? Velho ser humano. Verdade. E você, Lina? Conta um pouquinho da sua história, de onde você veio, se você é de São Paulo, onde você é. E depois você me conta um pouquinho do seu relacionamento com o Evandro. Sim. Bom, eu sou piauiense e aí eu cheguei aqui no estado de São Paulo tem uns 20 anos, mais ou menos. Quando eu cheguei, eu fui trabalhar no Shopping Bourbon, na rede Divino Fogão de Restaurante. Foi lá onde eu tive minha escola. Foi minha escola da vida, né? Fiquei lá 8 anos, lá eu entrei como atendente, depois fui pro caixa e quando eu saí de lá eu era líder. Então, assim, a base do que eu tenho hoje, que eu faço no restaurante Sushi Room, eu trouxe de lá, conhecimento. Mais uma vez o conhecimento. E quando eu vim pra cá, pra São Paulo, eu morava na Zona Leste, né? E aí de lá, eu já morei em Perus, já morei em Brasilândia e em Jaraguá. De Jaraguá foi que eu vim pra cá, pra Francisco Morato, quando eu casei com o Evandro. Bom, com o Evandro, a gente se conheceu em 2017. Na verdade, assim, eu já ouvi falar no nome Evandro, quando a gente trabalhava no restaurante que era em comum, assim, né, da mesma rede. Só que até então a gente não teve nenhum contato. Depois de um tempo eu tava solteira, ele também. E aí eu mandei uma mensagem pra ele, né, no Facebook. E dessa mensagem a gente começou a conversar, aí trocamos o WhatsApp, aí começamos a se conhecer. Eu comecei a vir pra cá, pra Francisco Morato. E aí ele tava trabalhando também na área de sushi também, lá em Franco.
E a partir daí a gente começou a se relacionar e fomos indo. E ele com delivery, como estava começando delivery, a gente sempre com aquela vontade de ter nosso próprio negócio. E aí, com o passar do tempo, a gente se conhecendo, sentamos e combinamos, vamos unir o útil ao agradável, né? E foi daí. E aí a gente tá aí já há 8 anos de relacionamento, somos casados e do restaurante também. Praticamente iniciou junto, tudo Sim, junto. sim. Nossa, que bacana. Foi uns 6 meses depois que começou o restaurante. E eu sempre falo que é 3 em 1. É marido, sócio e sushi-man, né? E é bacana, porque assim, como a gente trabalha junto, ó, é bem legal você perguntar isso aí. Ui. Perguntar como é trabalhar com o marido. Né? Ah, tá. Ai. Lina, e como que é trabalhar com o marido? É isso aí. Olha, Ó, ele tá do lado. Ele tá do lado. é bom. É bom. É assim, a maioria, se a gente tem algum atrito, alguma coisa, 99% é por causa do restaurante. Sempre. Porque assim, ele fica muito focado na área lá do sushi lá dentro, com os meninos, né? A área do quente, eu já fico do lado de fora. É atendimento, é caixa, é com os clientes, delivery, iFood, os motoboy. Mais coisa, né? É mais coisa. É assim, mexe muito com a mente, né? Lá dentro é tipo assim, eu tenho que filetar um salmão, tenho que fazer um arroz, tenho que pedir pra pessoa fazer uma limpeza. Lá dentro você já tem que ficar com a cabecinha atenta. E eu fico atento no salão, o WhatsApp e soltando pedido. E assim, tem uns momentos que eu olho lá pra dentro e falo, Senhor, a gente fica chateadinha, né? Porque é relacionamento, porque quando terminar tudo, todo mundo foi embora, tá eu e ele lá. Então, se a gente brigou durante o dia, a gente vai ter que resolver ali mesmo, né? Porque tem que resolver ali mesmo, porque no outro dia é tudo de novo. E assim é a vida que segue, né? É a vida que segue. Igual assim, na folga, o que a gente tenta? Tenta não fazer nada que tenha a ver com restaurante. É bem difícil, mas tem terça que a gente consegue se desligar um pouquinho e focar mais na gente, né? Porque precisa, porque é a base. Se eu e ele não estiver bem, pode contar que o dia inteiro Meu negócio não vai bem, né? não vai bem, porque tudo começou do casal, né? O relacionamento do casal. A partir daí foi que teve o interesse, sentar, conversar para poder ter o próprio negócio. Então, tudo começou do relacionamento. Eu vejo você sempre ali, então é você que atende, Sim. é você que responde o WhatsApp. Eu gosto bastante, né? Gosto bastante. Às vezes, eu até começo a treinar uma pessoa para ficar no atendimento, né? Mas assim, é de mim, eu gosto demais. Eu tenho cliente que eu conheço a vida inteira. Sei o que faz, o que não faz, como tá, como não tá, que eu chego, já converso, já quero saber, né? Então, é muito de mim chegar e atender. Conheço o cardápio de cois salteado, então o cliente fala, meu Deus, você decorou tudo, porque você anotou tudo, então chega um cliente, eu atendo 3, 4 meses de uma vez só. Por quê? Porque eu já sei o cardápio, então já vou soltando as comandas. E é bom, eu gosto. Tem dia que a gente tá meio enjoadinha, né, nós mulheres, mas normal. Vamos seguindo, né? Aí a gente volta a pergunta pra ela, né? O Wagner trabalha Sim, diretamente aí junto. e como é, Lu? Como é que complicado. É complicado? O temperamento é diferente, né? Muito diferente. É Mas diferente. ele tem Quem é o mais calmo, você ou ele? Acho que... Quem, amor? Você? Acho que você. Vai. Né? Depende do... Acho que é o Wagner. Não, mas eu sou tranquila, vai. Eu sou tranquila. Depende da situação. Ah, é gostoso tudo. Às vezes a gente briga por conta de entrega que atrás. Exatamente, ou seja, é mais por causa do trabalho mesmo. Mas é tranquilo. Imagina, eu chego em casa e conversar, depois se resolve. Tem que resolver ali mesmo, não tem pra onde correr, não. Não tem pra onde correr, O não. problema da loja tem que ficar na loja, os problemas de casa é em casa. Sim. Mas é difícil, né? É difícil essa separação, né? É complicado você ter um atrito lá na loja e você entrar do portão pra dentro, ó, o que ficou lá já é, pra cá é outra coisa. Mas tem que ter esse discernimento, né? Sim. Porque senão se prolonga, você levou o problema da loja para dentro de casa não vai resolver, no outro dia o problema vai voltar para a loja. E a gente como ser humano, como pessoa, para trabalhar junto,
e tá com aquele nó na garganta, não vai fluir. Não flui. Então, ó, você entendeu? É isso e isso, pronto, e acabou. Ah, eu não gostei, então, como que vai fazer? Vai resolver como? Morreu aqui, vamos resolver aqui. Então tá certo, vai ser resolvido assim, pronto e acabou. Tá bom assim? Tá. Então, já era, esquece isso daí. E lá na frente, pisou no pé, vem falar, ah, mas aquilo lá, então, aquilo lá já era. Lá não existe mais. Já entendeu? passou. Já Não, mas eu sou passou. muito tranquila, eu não guardo mágoa, já brigo na hora, daqui a pouco eu já esqueço, tô conversando já. Mas Eu já tem- sou mais... Eu não, já sou tranquila. Tem situações Ele que já vai... fica mais chateadinho. Tem situações que você vai resolver lá, tá resolvido, tá. Aí depois acontece algo, mas naquela situação, então, aquela situação não existe mais, esquece. Já Nós resolveu. temos que resolver isso aqui, ó. Nós tá com esse problema aqui, vamos resolver isso aqui. Isso aí não cabe mais a estar voltando atrás, entendeu? Remexendo, né? Porque senão remoe aquilo, o negócio vai só se prolongar e não vai dar certo. Verdade. Bom, e qual é a dica que você dá? Você falou sobre né, como que funciona, da onde iniciou, e qual que é a dica para quem vai empreender, quem quer iniciar, qual que é a dica? Seja em casal ou seja sozinho, o que você falaria para essa pessoa de início? Sem desmotivar, hein? Eu acho não, tenho certeza, é uma coisa que o Evandro ele fala bastante, é começar com o que você tem, né? Eu acho não, tenho certeza, é o mais importante. O que eu tenho? O que eu gosto de fazer? Eu acho que é começar com o que você tem e o que você gosta de fazer, o que você gostaria de oferecer para o outro. O que a gente tinha no começo? O que a gente tinha no começo? Um sonho. Fogãozinho no corredor. Um sonho, um fogãozinho no corredor. E a gente colocava uma lona no Jardim Silva ali, na Rua 1, por causa da chuva, né? Por causa do vento. Então colocava uma lona e lá ficava um fogãozinho de 2 boquinhas, um botijão de gás P13 e lá ia fazendo, né? E assim, uma das pessoas que mais apoiou a família. Eles iam lá, a gente pegava a mesa, né? Colocava no corredor e o Evandro fazia os pratos e eles lá saboreando. Isso pra gente era gratificante. Quando eles falavam, vou hoje pra ir. Né? Até hoje, né? Eles também E até hoje são nossos maiores apoiadores. Interessante, porque se a gente for fazer uma análise assim de outros casos, né, de outros empreendimentos, as pessoas falam totalmente ao Ao contrário. contrário. Sempre ao contrário. Que a família é aquela que, poxa, iniciou o sushi. Não, vamos lá, que eles, como se você tivesse obrigação de baratear ou Sim. oferecer pra, né? Desconto. Como você lida com descontos, menina, falando nisso? Como você lida? Ainda mais pros mais próximos. Como você lida com desconto? Pra família. 10%. A família tem 10%. Mas tem fora, às 10%, vezes a fora. gente também reúne todo mundo, faz alguma coisinha lá. Né? Sim. E assim, tem Não, tô falando com um cliente. dos clientes, né? Os clientes geralmente falam, tem desconto se pagar no Pix, parcela em tantas vezes, né? E aí, assim, é uma coisa que a gente tenta passar. A gente tem custos, né? Tem contas a pagar, né? Salmão é um insumo caro que a gente trabalha e é um insumo fresco que a gente trabalha. Então, um dia sim, um dia não, chega salmão. Então, Muda muito o valor, né? altera muito Cotação de o valor. Isso. E o nosso salmão, ele vem do Chile, ele é importado. Então, se cai uma barreira lá de neve, os caminhões já não passam. Então, os valores vão para as alturas. Porque quem tem vai falar, é oba-oba. Você quer comprar? Então, você paga por esse valor. Então, a gente tenta passar para o cliente, olha, não consigo lhe dar desconto, né? Minha mercadoria já é um valor bem acessível para a região, né? Igual, a gente já ouviu pessoas, a mercadoria de vocês em um outro lugar, o valor ia lá para cima. Porque a mercadoria que vocês trabalham são produtos bons, de qualidade. Só que a gente tem que ter a noção da região onde a gente está, né? Então, tem muito isso. Quando a gente fala, dá um desconto, não dá não sei o quê, posso pagar tal dia. Já aconteceu de cliente que a gente deixou, eu queria muito comer, não sei o quê. Se deixa pagar, quando isso veio o pagamento, a gente já teve. Mas perdemos o cliente. Por quê? Chega no dia de pagar, não paga, a gente tem que cobrar. Eu cobro. Então, assim, eu cobro porque eu sei o quanto aquilo custou,
A gente sabe, cada itemzinho que tem na adega, uma balinha. Ah, eu comprei por 5 centavos. A gente sabe o custo. É igual lá no restaurante. Lá no restaurante, cada item eu e a Wanda a gente sabe. Quando quebra um copo, foi 5,50? É custo. É custo aquilo. Ah, é um biscoito da sorte que é R$2. Ah, é um hashi. Tudo isso é custo. E sai. E nem todo mundo tem a consciência de saber. Ah, foi tanto. Ai, meu Deus, tem que ter esse cuidado. Ah, meu Deus, eu não posso quebrar isso, porque isso aqui foi caro. Isso aqui não é meu. Né? Então tem muito disso. Aí você passar para a pessoa ter o conhecimento. Olha, eu não posso dar um desconto para você, porque a mercadoria que a gente usa, o valor já é alto. Então, se eu der um desconto para você, onde vai entrar o lucro? E aí a gente. Mas aí, em contrapartida, a gente tem promoção, né? Então, todos os dias tem um combo com 10%. Se você faz o pedido via link, a partir de R$50 você ganha 5% de desconto, né? Então, sempre tem um jeitinho, sempre tem alguma coisinha. A gente tem o menu express, que tem combos acessíveis, com temar, que muita gente gosta, né? Então, sempre tem alguma coisa. Então, o financeiro aí é você, né? Aquele Financeiro que barra sou eu, viu? da empresa é você que tá ali As moedas param em mim, viu? contabilizando os copos que quebra. Sim. Tá certinho. Sim, porque a gente sabe, né? O quão é difícil, né? Você, eu comprei 3 caixas de copo no início do mês. Você vai ver no final do mês, quebrou uma caixa e meia. E aí, de onde vai sair? Porque você precisa manter as coisas tudo certinha, né? E por aí vai. Então tem que ter um controlezinho, porque senão vai tudo de água abaixo. Bom, você há 8 anos, então vocês pegaram a pandemia. Sim. Conta pra gente como é que foi. Relata pra gente, que acho que, né, todo mundo teve um grande baquezinho, né? Exatamente. Na pandemia, graças a Deus, a gente conseguiu se manter com delivery, né? E assim, o delivery, todo mundo em casa, então muita gente pedia delivery. Mas graças a Deus foi a nossa salvação, né? A gente não conseguia abrir para as mesas, mas tinha um delivery. E foi aonde a gente foi conseguindo se sobressair, né? Com o passar dos anos. E sempre naquela, vai voltar, as coisas vão melhorar e a gente vai ter algo, né? Para poder continuar, melhorar, fazer melhorias. E assim a gente foi indo. Mas foi bem complicado, porque assim, a gente tinha acabado de alugar o espaço para colocar mesas, não foi, Evandro? Isso. E aí a gente teve que, logo no início, já parar. Atendente não tinha, porque não precisava, então eu mesmo soltava os pedidos. E aí a gente foi levando, mas graças a Deus foi bom. Ruim, não foi ruim, foi bom, né? Deu pra gente se organizar e passar por toda essa situação, né? E aí, também lembrando assim, teve um período da gasolina que tava com falta, o valor tava alto, né, Evandro? Você lembra? Foi uma vez que faltou gasolina. Que faltou gasolina. O pessoal ia na fila dos postos. Isso. Foi greve dos caminhoneiros. E nisso a gente tava lá no Jardim Silvia, no delivery. E Evandro ia fazer o pedido e ia entregar de bicicleta, né? E a gente também tinha um motoboy, né? Isso. O Lê. O Lê também que tava com a gente, que também às vezes fazia uns corre também para manter a gasolina também, para fazer. Então assim, são vários pontozinhos que a gente teve e tem ao longo desses anos, né, Lu? A gente que vem nessa luta aí, a gente sabe que volta e meia tem umas coisinhas assim, no meio do caminho. Eu comecei na pandemia, né? Wagner? A gente começou Sim. na pandemia. Foi bem na pandemia mesmo, que deu que antes eu tinha uma bomboniere, acho que o meu irmão já contou aqui, né? O Edinaldo, sobre... Não sei se vocês assistiram, sobre que eu tinha uma bomboniere. Sim. Aí depois a gente começou a vender bebida. Aí deu certo na pandemia. Na pandemia foi quando começou, né? Uhum. Tem quanto tempo, Lu, 5 anos. de fundação? De adega, 5 Adega, anos. sim. E o Mas de açaí? O açaí, 3 anos. Tem 3 anos. Uhum. Mas eu tinha bomboniere antes, né? Sim, eu me recordo. Eu tinha bomboniere. Aí depois a gente começou da pandemia, eu fui fazer 99. Fiquei 3 meses fazendo 99, né, Wagner? Uhum. 3 meses. Aí depois aí o Wagner deu a ideia, falou assim, vamos vender bebida. Eu fiquei meio assim, mas aí conseguimos, né, amor? Tá na luta, né? Até hoje. Vamos seguindo, né? Eu acho que a pandemia fez todos os empreendedores dar uma segurada Sim. um pouco, né? Uhum. Ser mais cauteloso, né? Eu acho que é um aprendizado. No seu caso, não afetou tanto. E aí você trouxe essa experiência Sim. para agora, né?
se reinventar, né? E pra gente ajudou na questão do ponto, né, comercial lá no centro. Porque os valores estavam menores, né? Porque tinha muito ponto vazio lá, Ah, sim. por conta da pandemia. Do aluguel, você fala. Foi logo depois que acabou a pandemia que a gente foi. Em 2022. 3, 4, 5. Foi em 2022 que a gente mudou lá pro endereço atual. Foi bem na pandemia mesmo. A gente já havia procurando já há um tempo, né? Mas devido aos valores, a gente olhava, gostava, quando ia pro valor, aí desanimava, não dava pra gente. Porque não adiantava a gente ir, eu vou, não, tem que ter um pezinho no chão. Tem que ter um pezinho no chão, tem o famoso calção que tem que pagar e tem que contar com os próximos meses. E aí? E se não for o esperado? Se não tiver o retorno? Tem que pagar o aluguel. Então tinha muito disso, a gente ia, procurava, quando chegava na etapa final, é tanto o aluguel, a gente voltava pra trás. A correria, né, de montar um restaurante também. Isso, e aí depois que a gente fechou o negócio lá, a gente teve pouco tempo pra poder, porque o aluguel já tava correndo, pra poder fazer a reforma e já inaugurar, então tivemos o quê? 1 mês e 15 dias. 1 mês e 15 dias, E aí, mas a gente conseguiu ficar aqui aberto, né, porque a gente tava aqui na Rua Silvestre. Mas lá a obra continuou. A gente queria mudar o quanto antes, porque por causa do valor e o aluguel. Nossa, o ponto é maravilhoso, né? Sim, é um ponto bem é o bacana. trabalhar de Deus, né? Esperar o tempo pra... Tempo de Deus. Tempo de Deus pra você ir lá. Porque é um lugar fantástico. É bem bacana a nossa localização hoje, Sushi Home, porque ela pega várias vias, né? Quem vem chegando em Morato, né? Vem do Trevo. Quem vai descendo mais pra Rua Central ali, né? Ficou bem no meio mesmo. Sim, é bem bacana. E assim, é um ponto que a gente tenta desfrutar dele, né? Com visualização, com propaganda, né? E ali também tá valorizando, veio o ponto da esfirra também, que é bem na esquina, né? Tem um posto de gasolina na frente, tem a Caixa Econômica que é do lado, então é bastante visual ali para quem vai passando, graças a Deus. E a saída principal de Morato. Sim, e a saída principal de Morato, quem vai saindo ali já vê. Eu nem me recordo o que era ali. Ali antes era uma casa de tinta e bem antes era a delegacia da mulher. Nossa, eu não lembro disso aí. Inclusive, nosso estoque o nosso estoque era a atual, cela. que foi reformado, né? Era onde era a cela, lá, onde ficavam as pessoinhas lá presas. Meu Deus. Quando a gente alugou, que a gente foi ver, a gente chegou a ver as escrituras lá na parede, uns nomes bem legais lá, né? Que era lá que ficavam os abençoados. Mas era a delegacia da mulher lá. E vocês nem imaginavam, né? Passava ali, era outra coisa, Sim, nem imaginaria que Que estaria ia ali. ser ali. Na verdade, a gente chegou a olhar um ponto mais acima, só que quando a gente chegou na parte do valor, não dava. E aí, depois, na verdade, foi o Evandro que passou num domingo, pegou o número e ligou. Quando ligou, aí conversamos, sentamos, aí deu certo. Eu nem acreditei. A gente virava madrugada lá com o pessoal da obra, e olhando e vendo, imaginando como é que ia ser, né? E o coração a mil, né? Porque foi uma mudança muito radical, assim, para quem vê assim, nossa, do bairro, né? Então, assim, é perseverança, é luta, é foco e ir pra cima. E Deus. Sempre Primeiro Deus, lugar, primeiro ele sabe todas as coisas. Você tem que colocar ele. Você coloca ele e fala, Senhor, vai na frente, abre os caminhos, segura a minha mão, afasta o que tiver de ruim, o que tiver de ser seu, vai ser. Custe o que custar, demore o que demorar, vai ser. E o visual da loja foram vocês dois que decidiram? Isso, a gente teve uma parceria muito bacana com o arquiteto Eliezer, né, que hoje é nosso amigo também. E assim, ele nos ajudou bastante, né, na época. Ele mostrou pra gente, né, Evandro? Sim. As ideias dele também com as nossas ideias, e foi juntando e foi organizando, né? E ficou lindo, né? Ficou lindo. Quando você Minha passa lá, paixão. Hoje a gente muda. Mano. Quando você passa lá e você fala como? Eu falo, ai, meu nenê. Eu falei pra Mônica, a gente passou lá e eu falei, ela fica lá. Ô, meu ajudando. nenê. Eu falo, porque assim, é um filho. É um filho, eu tô lá todos os dias. Quando eu não tô, o Evandro tá. E assim, a gente cuida como se fosse nosso filho. E sempre tentando melhorar, colocando uma coisa a mais. Cada vez a gente quer colocar uma coisinha, quer tirar uma coisa, aí já quer pôr outra. E assim vai indo, né? Vai motivando também. Sim, e assim, a nossa fonte de renda, né? E a fonte de renda é um local que a gente consegue dar emprego para várias pessoas, né? Colaboradores nossos. Então, a gente tem muito orgulho, né? Primeiro porque, assim, é da onde nós tira
O próprio sustento. O próprio sustento, né? E você gosta, né, Lina? É uma coisa que você gosta, você vê no olhar da Lina que ela gosta Sim, a muito. gente gosta. E assim, o Evandro também, o Evandro é apaixonado pelo que ele faz. Apaixonado. Ele pegou um salmão pra abrir. Já é, Apaixonado. domina. Assim, ele tem muita paciência de treinar, de ensinar. Né? Ele treina com gosto, faz com gosto, né? Então a gente percebe quando a pessoa faz uma coisa com gosto, com amor. Eu percebo quando ele faz um prato, quando os outros meninos fazem. A gente percebe, né? Como tem cliente que percebe quando eu digito no WhatsApp, quando outra pessoa digita. Verdade. Já pergunta, não é a Anne, né? Porque já sabe que já tem um diferencial, né? Já tem aquele carisma, né? E assim, essa parte de treinamento é uma partezinha bem puxadinha, né? E assim, graças a Deus, os meninos que tem lá conseguem aprender, né? A gente tem pessoas assim que já aprendeu, assim, bastante coisa. Tem muito para aprender ainda, né? Que a Evandro é sensacional, de paciência, né? Mas é vocês que treinam, então? Sim. Ô, Lina, e você como patroa? Você é brava? Eita, pergunta, tá aí, hein? Aí, eu vou voltar, hein? Eu vou falar, hein? Então corta, não corta, não precisa perguntar mais. Eu me acho brava. Eu me acho bravinha, né? Às vezes eu tento chegar lá e dar uma respirada, mas eu me acho brava. Às vezes o meu tom de falar, de cobrar, de pedir o por favor, às vezes eu falo, Senhor, eu deveria ter falado assim, o por favor, né? Mas, assim, eu sempre falo, tem dia que eu tô uma manteiga derretida, tipo, o que vim, veio, já era. Mas é difícil, né, esse dia, né? Não, mas do mesmo jeito que ela é brava, ela também traz alegria pro local. É? Né? Porque ela é bem animada. Então ela contagia. a Ai, que alegria linda. dela. Dia dos namorados. Gente, ó, o dia dos namorados tá chegando, viu? Mas Vai ter eu já amanhã? falei pra É ela. amanhã, né? Quinta-feira. Quinta-feira. Qual é quinta-feira? Vai ter o... Vai ter voz e violão lá, ao Que vivo. chique. Bom, vai me convidar pra ir lá? É uma ideia. Ô, Lu, e conta aí, como é você como patroa? Diz aí, Mônica. Como é? Como é, Você mãe? fala e eu confirmo. Eu sou uma pessoa bem brava. A Lu chega no escritório e tá todo mundo em silêncio. Ela assim, não consigo, tem que todo mundo falar. Não, mas é bem difícil na frente das Olha câmeras. só o que chegou! Uau! Ainda bem que chegou na parte boa, não precisava explicar. Uau! Ó, aí, um Obrigada. sucozinho. Obrigada. Obrigada. Vai dar pausa. Vamos experimentar. Ela Da saída da lua, hein? Já saí da lua, hein, gente, ó. Come, Dá pode lá pegar, aqui pro mano. meu Pode pegar. mozão. Pode pegar. Pode invadir aqui, ó. Parceria com a saída da lua. É. Deixa eu pegar um. E agora, falar e comer? Quem vai comer primeiro, quem vai falar? Você fala... Mi, agora você vai falar agora. Fala-me um pouquinho. Ah, vocês querem comer? Eu tenho que falar. Fala da novidade do pastel. Ela vende pastel? Não sabia. Eu não sabia não que você pedia pastel. Não acredito. Nossa, então, que é um pastel. Uma saída da lua, maravilhoso, quentinho. Tem outras coisas, né? Tem tapioca, tem cardápio, Tem tapioca, tem salgado, tem Não sabia. caldo. Saúde. Tem caldo. Hot dog. É. O Hot dog dog. é bem popular aqui. O que mais? O que mais sai, né? Agora em época do frio. Caldo. É, E o hot dog. O É? hot dog agora. O caldo daqui eu já experimentei, o de mocotó. Que aí eu coloco a pimentinha. Gente, lá no Tem sushi brownie. tem yakisoba, viu? Ah, tem brownie, tem petit gâteau. Então, eu como patroa, sou bem brava. Gosto de cobrar bastante dos funcionários. Não, Só que não, a Lu né? gosta de tudo no seu devido lugar. Tudo certinho. Tudo certinho, né? Tem que estar tudo certinho. Eu acho que cobro bastante limpeza. Mas, né? Assim, pra conversar com funcionário, essas coisas, eu deixo tudo pro neném. Senão, se alguém me falar uma coisa, eu vou chorar. Eu já fico triste, já me envolvo. Não sei separar.
Já fica mais nervosa, né? Aí a Mônica e o Edinaldo, que é o neném, que eu chamo de neném, sempre ele fica nessa parte, né? Tá conversando com o Como você acha? funcionário. O que você acha como patroa? Boa. O Wagner que não queria se comprometer. Lá em casa depois. Eu digo, Eu acho que eu tinha que cobrar mais, né? Eu devia ser mais... depois de um certo, alguns anos lá, um ano atrás aí, a gente resumindo, né, a gente sentado, conversando e vendo todos os parâmetros, tudo que a bênção, né, que Deus deu na nossa mão, o progresso, né, que até então a gente teve, e a gente olha assim que foi, como que se pode dizer, foi uma junção, né? O Edinaldo veio com a experiência dele de líder, né? Ele já desenvolvia, né, essa experiência lá na bagagem dele, né, na bagagem profissional dele. A Luciana, ela era uma super, né, vendedora, ela sempre alcançava as expectativas que depositavam nela como vendedora, ela sempre estava no top das vendedoras, frequentava só as melhores vendedoras que iam para a feira, que iam para a exposição, que levavam o nome da empresa que ela trabalhava, e ela sempre se destacou lá, né? Ela tem esse mérito aí de liderar com o negócio de vendas, Sim. né? Atrair o cliente, conversar com o cliente, dar um suporte para o cliente. Ela tem esse olhar peculiar, né? De saber o que o cliente está almejando e realizar o cliente, que é a venda, a pós-venda, o que é bom para você, isso daqui e tal. E eu sou mais na parte grosseira, estoque, lidar com motoboy, carregar, descarregar, buscar, né? Sim. E eu vejo que foi uma união, né? Que foi ali, eu trouxe uma bagagem, a Luciana trouxe outra e o Edinaldo trouxe outra. Juntou, né? Fez uma junção. Fez uma junção e essa junção deu muito certo, entendeu? Tem coisa que nem eu não opito. Não opito, não sei lidar com a situação. Uma pergunta de um vendedor, né? A Luciana compra isso aqui aonde? Qual que é o valor? Ela consegue uma outra margem? Eu não consigo receber um vendedor. Eu não vou ter argumento para lidar com um vendedor. Sim. A parte burocrática aí de escritório, eu também não vou ter uma aferição para passar para o colaborador. Eu vou direcionar para a Mônica ou o Edinaldo, que não vai caber a mim. E eu lido mais com essa situação mais grosseira. E juntando todo mundo, cada um respeitando o seu ambiente e aceitando ideia também. Que às Sim. vezes de fora você não vê algo que a pessoa tá dentro vê, né? Um segundo olhar. E aceitando e modificando e colocando em prática. Foi o que aconteceu. Cada um se desligando, né? O Edinaldo se desligou do hospital, né? Saiu de uma posição confortável que ele estava, que ele almejou, ele chegou num patamar que ele almejava, ele se desligou de lá. A Luciana veio, né, da área das vendas, se desligou da área da venda, e eu sempre, né, trabalhei como motorista, né, logística, conhecia, né, da logística do começo ao fim, e a gente uniu, né, veio primeiro a Luciana, segundo o Edinaldo, terceiro fui eu, fui o último a aderir à adega, eu fui o último, comecei lá no comecinho como motoboy, né, comprava, a Luciana efetuava as vendas e falava, só posso entregar para você depois que o meu esposo chegar. Ele chega mais ou menos depois das 2 horas, não tinha nem um horário específico. Aí é que entregar, né? Aí tem cliente, né, devido ao nosso bairro, tem cliente que mora afastado, não tem uma condução, né? Sim. Não tinha 99. A pessoa queria adquirir um produto nosso, poxa vida, eu sei que vocês entregam, mas daí passava a situação. Não, só que quem entrega é meu marido, só que ele trabalha em outro serviço, ele só consegue entregar quando chegar. E veio quando eu chegava do serviço, tem uma entrega para você fazer. Chegava lá e realizava a entrega. E isso foi crescendo. Wagner, vai faltar muito tempo para você chegar em casa. Tem entrega.
Verdade. Tem 3 entregas aqui pra Eu você ficava fazer sozinha. quando chegar. Eu falei, nossa, tem 3 entregas? E o negócio foi fluindo nesse sentido, né? Quando foi pensando, quando a gente foi observar, falou assim, não, agora você tem que contratar um motoboy. Porque, né, eu vou chegar do serviço, ó, hoje eu vou chegar 4 horas. Aí eu vou fazer aí tô aqui 4, no- 5 Eu entregas. tô aqui no mercado, hein? Tá enrolado, vai É, falar. Eu falei, meu eu tô Deus, na e o rua, tô cliente? enrolado. E, enfim, aí a demanda foi crescendo e a gente foi crescendo junto com a expectativa que o bairro tava colocando na gente. Sim. Porque, querendo ou não, aquela pessoa tava colocando a expectativa na gente. Falou, não, eu vou esperar o seu esposo chegar para você entregar minha mercadoria. E esperava mesmo. E esperava. Os primeiros, lá no começo, lá, tinha toda a paciência de esperar Agora não 2, tem 3, 4 horas. Você Agora teve fica algum bravo. momento também que você não teve nenhum pedido? Quando começou, Comecinho, né? quando começou, aí as adegas não faziam entrega. Aqui não tinha, há 5 anos Aqui atrás. próximo, né? Não, eu creio que como eu já tinha uma dinâmica aí fora aí, eu não conhecia a adega que entregava. Há 5 anos atrás, estou falando, né? E se entregava era pouco em lugares isolados, que não conhecia. E aí começou, né? Nessa dinâmica. Mas aí. acho que nunca, o Evandro perguntou, acho que nunca ficou sem entrega, né? Não. Que você perguntou. Quando começou, que nem eu falei pra você, era uma entrega, tem uma pessoa aqui que não quer, mas quer que entrega, ela não tem como vir retirar. Não, entrega, depois de chegar no meu serviço. Aí começou, quando começou uma, o negócio começou a deslanchar. Era uma, depois 2, 3, 4, ó, tem 5. Aí foi que começou a ver a necessidade de pôr um motoboy. Porque eu não podia suprir aquela necessidade no momento. Que eu tinha, né, meu emprego fixo. E assim que foi. É uma decisão difícil, né? Sair do emprego fixo. Aí todo eu mundo já, aqui acha que tinha emprego fixo. no Verdade. começo. Só que no meu caso, né, especificamente, eu já estava meio saturado da Gostou? área de Não motorista. sabia, não, você tinha. Da área de motorista, porque Verdade. já estava. Qualquer um era motorista, você ia impor a sua situação, coisa que eu não fazia. Tinha 5, 6 que faziam, e eu decidi sair da área. Foi aonde que eu fiz o curso de auxiliar. Eu já estava em mente de sair da área. Fiz o curso de auxiliar técnico, né? Que foi a duração de 2 anos. Concluí, peguei o Corém, só que eu nunca realizei, nunca pus em prática. Porque a necessidade da adega estava maior do que eu ir para outro segmento. Entendeu? Aí eu fiquei por aqui mesmo. Vim como motoboy, depois estoquista. Aí a dinâmica aumentou, tinha que fazer compra, né? Achava preço, tem que buscar em tal lugar. Aí eu já comecei a organizar estoque, aumentar estoque. No começo foi um puxadinho, né? Não era esse estoque que a gente tem hoje. Puxamos ali um telhado ali, colocamos embaixo para colocar as mercadorias e aí foi fluindo o negócio. É assim mesmo, todo começo É difícil. É difícil. Gostaram do pastelzinho? Uma delícia. Comeu, Mi? Não, ainda não. Come. Pode ficar à vontade. Tá na pausa? Amiga? Não, tá rolando. Você faz assim, ó. Tá rolando. Mas melhor passar depois volta. Qual que vai ser mesmo? Ô, Lu, como você me conheceu, Lina? Como você me conheceu? Quer comer primeiro? Bom, até onde eu me lembro, a gente se conheceu aqui mesmo, né? Na rua. Foi que você veio aqui de açaí, né? Eu vinha aqui tomar açaí e eu chamava você pra ir lá. Você falava, depois eu vou lá. Mas eu nunca ia, não gosto. Depois eu vou lá. Depois eu vou lá. Aí eu falava, vamos lá, Lu, pra você experimentar. Não, depois eu vou lá. Mas aí, no dia que você foi, vocês pediram um prato quente. Foi? Eu não lembro. Ela lembra. Lembra? Aí Nossa, pediram um eu prato lembro. quente. E aí gostaram. Aí volta e meia, quando dava, ia, mas era rapidinho, que tinha que voltar pra adega. E foi assim. Lembra que a gente foi pro evento também, né? A E gente aí- foi no evento, Sim, aí a gente teve a oportunidade de ir num evento só de mulheres também, lá no no AMB. AMB. Ou foi no AMB?
Foi né? Foi bem legal também. E aí foi a partir daí que a gente começou a se aproximar e conversando e trocando figurinhas E em até comum. hoje, graças a Deus. Ô Lu, fala pra gente como é os horários assim de vocês, que vocês trabalham. Eu sei que a adega aqui em Francisco Morato tem bastante, né? Muitas. Uhum. Então, assim, os horários de vocês e qual o diferencial, assim? Porque muitas pessoas perguntam pra gente, assim, às vezes. Aqui em Francisco Morato tem muito restaurante de comida japonesa. Qual é que é o diferencial de vocês? A gente fala, o nosso é a qualidade, atendimento, eu acho que é o primordial. E a gente sempre tem que estar buscando, né, um diferencial para ser o diferente, o porquê o nosso cliente vai em busca da gente. No caso de vocês. É o atendimento, né, que é essencial. E a gente tem uma adega 24 horas, né, de sexta para sábado e sábado para domingo. E como você perguntou, de segunda é das 11 às 10, segunda, terça e quarta das 11 às 10. E é bem confuso. De sexta, sábado e domingo. De sexta a sábado é 24 horas até às 5 e de domingo até às 11. Deu pra entender, não? Deu. Confuso. Deu pra entender, ou seja, onde o fluxo é maior no final de No semana. final de semana. Demanda maior. E as entregas, né, que a gente... É igual, lá no restaurante a gente fecha toda terça-feira. Toda terça-feira é a folga da semana, todo mundo tá de folga, né? Tirando isso, é de quarta a segunda. O salão abre 11h30 da manhã e fica até 11 da noite. É aberto o dia inteiro. Então, você consegue ir pro almoço, pra janta. Não consegui almoçar cedo, o restaurante vai estar aberto. Uhum. Quero pedir um almoço rapidinho. No horário do almoço a gente tem entregas também. E no iFood ele fica ligado o dia inteiro também. Então a adega é segunda a segunda, não fecha nenhum dia. Só no evento do final do ano que a gente tira um dia pros colaboradores, que a gente faz uma festinha. Que nem cantiga de grilo, né? Direto. Uma vez. Só Uma vez no ano que é a adega. Lá no... Mas há muito trabalho de segunda a sexta. Olha, que coisa boa. Tá vendo? Estudou. Né? Estudou. Literalmente. Estudou. Lá no restaurante a gente fecha sempre as 2 primeiras semanas de janeiro. Que aí é o recesso coletivo, todo mundo fica de As férias. pessoas perguntam bastante também por que a gente fecha na terça. Explica aí. Geralmente todo mundo é segunda, né? Geralmente os locais É são verdade. segunda. É isso É porque a mesmo. gente tá de folga, né? E acontece comigo. Toda É? terça eu tenho vontade de comer sushi. Parece E a gente uma Aí coisa. não, eu lembro que tá fechado. Tá fechado. Muita gente fala. É só o seu sushi que fecha? Que a gente saiba assim, né? Porque assim, desde o início a gente pegou as terça-feira pra fechar Já pensa e foi nisso. dando certo. E aí a gente falou, opa, time que tá ganhando não se mexe. Então, Uhum. vamos continuar. E aí a gente fecha toda terça-feira, já é a folga fixa da semana. Então todo mundo já se programa pra fazer suas coisas, resolver pendências de dia útil da semana. E assim a gente vai seguindo. Eu pensava que era pra focar naquelas pessoas que folgavam na segunda, né? Cabeleireiro, feirante, a gente aqui, né? A nossa folga é segunda, eu acho que eles fecham, abrem na segunda pra focar nesses... Não, sim, mas também foi por conta disso, né? Porque como muitos comércios é fechado na segunda-feira, aí a Vocês gente estão pensou nisso, né? Que abrange, né, esses Isso. clientes, né? É. Atrai esses clientes, né? Sim. A gente não consegue trabalhar todo Vamos dia. dar uma pausa Bom, pra agora. finalizar, vamos fazer uma pergunta pra finalizar? Bora. E a gente terminar de saborear aqui. Hum. Bom, iniciou vocês dois, né? Assim como a Lu e o Wagner iniciou, veio o Neném, né? E aí veio os colaboradores, né? Vocês planejam em ter um tempo a mais? Porque hoje vocês só têm folga às terças. Terça. Colocar alguém, estão se planejando, pretendem treinar, porque a gente gosta de deixar uma pessoa ali, né? Sim. Só que tem aquilo também da gente que nem você falou. Eu gosto de fazer assim do meu jeito. A gente sempre pensa, é necessário pra gente ter um tempo que a gente consiga fazer outras coisas, até mesmo para ver o restaurante de fora, ter uma outra visão. Na minha concepção, né, hoje em dia você treinar uma pessoa que você consiga deixar para cuidar do seu negócio é um negocinho bem complicadinho. Uma agulhazinha no palheiro. É confiança, é você saber que a pessoa vai ser seus olhos enquanto você não tá ali, é saber se a pessoa vai tratar os seus clientes igual você trata, porque é dali que sai o seu sustento.
né? Então, assim, pensar, a gente sempre pensa, já vê pessoas assim com perfil e fala, opa, essa pessoa daria certo, né? Mas sempre acontece alguma coisinha, porque o inicial de tudo é a confiança. Acho que confiança, você ter uma pessoa que você consegue confiar, falar assim, ó, Maria, eu não vou estar aqui, é você que vai cuidar do meu negócio. Eu vou resolver minhas coisas, eu vou ver minha mãe, vou passar 5 dias no Piauí, o Evandro vai fazer as coisas dele, então você vai tocando. Só me liga no extremo mesmo. É muito difícil, muito difícil. Então, no caso de vocês, tá pro futuro aí. Pro futuro, mas assim, a gente sempre tá procurando, né? Porque, assim, a gente pensa, o tempo vai passando. Muitas coisinhas, a gente abre mão de muita coisa, né? Muita coisa. A gente fica direto na operação, a gente vai deixando muitas coisinhas de lado. Momentos com a família, um dia de dormir até mais tarde, né? E não ter aquele compromisso. Ó, hoje, terça-feira, saindo daqui, a gente vai fazer supermercado, chegar em casa já vai ser à noite e já acabou-se o dia de folga. O dia inteiro já tem uma programação. Então, se você tem uma pessoa para cuidar disso, você vai descansar, vai aliviar a sua mente, para que no outro dia você consiga continuar. Tá certo. Tá certo. Só temos a agradecer. Obrigada, Lina. Que Deus abençoe. Obrigada, Evandro. Deus abençoe. Divulgar a rede social de vocês aí. É. Gente, vão lá no Instagram, tá? Sigam a gente, é Sushiron japonês, tá? A gente tem o nosso WhatsApp também, que é o 993284096. Lá você consegue pedir o cardápio em PDF, chega um link também, tá? Para você fazer seu pedido. Se tiver vontade de conhecer, pegar alguma coisinha, passa lá no restaurante, pede ajuda, que a gente sempre tá lá para atender, tá bom? Lu, obrigada pelo convite. Obrigada. Desculpa aí Desculpa eu. o nervosismo. Gaguejando. O nervosismo, né? E saúde para nós, né? Que a gente consiga prosseguir. Chegamos já na metade do ano, né? Logo já estamos chegando aí no final de mais um ano. E que Deus possa continuar nos protegendo e nos guiando, né? E que Deus nos abençoe. Amém. Obrigada, Mônica. Obrigada, Vai. Obrigada, Mi. Evandro, já falei. Obrigada. Gente, obrigada. O Evandro quer falar. Gente, passando para lembrar, quinta-feira agora, dia 12, dia dos namorados, vai ter música ao vivo lá no Sushiron, tá? Voz e violão. Então já passa a dica pro mozão levar você, tá? Uma comida deliciosa, uma músicazinha ambiente, um ambiente bem gostoso, tá bom? Música ao vivo vai começar às 7h30 da manhã, mais ou menos. Tá colocando no Sushi Man pra trabalhar. 7h30, vamos lá na porta. Fazendo isso. 7h30 da noite. Coisa que é assim. Tá, mas tudo bem. Corta, amigo. Tchau, gente. Deus abençoe. Tchau, Obrigada. até a próxima.